Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 1 de janeiro de 2026. E a noite do Ano Novo ficou marcada por ataques massivos de ambas as partes. A Ucrânia atacou a Rússia com centenas de drones e temos aqui algumas rotas de ataque dentro da Rússia, mas também a Rússia utilizou drones que seguiram as seguintes rotas de ataque. E vemos que, segundo as fontes pró-ucranianas, explosões foram registadas na área a norte deste país, mas também um foco de ataque foi a região de Odessa. Já tivemos algumas imagens e vídeos de explosões registadas, por exemplo, aqui do lado ucraniano temos a seguinte imagem que mostra um incêndio gerado após uma explosão, muito provavelmente de um depósito de petróleo, ou algo relacionado com o setor energético, mas também da cidade de Tuapse, na Rússia, tivemos um vídeo publicado pelas fontes ucranianas a mostrar o ataque que eles realizaram contra a infraestrutura portuária daquela cidade. Vamos agora à região de Odessa e vocês todos já sabem que a Rússia tem vindo a destruir todas as vias logísticas que ligam o centro da cidade de Odessa a esta região mais ao sul. E na verdade, as pontes que ligam ambas estas regiões já foram destruídas ou pelo menos danificadas. E já há bastantes fontes a referir que a única forma dos ucranianos eficientemente ligarem estas duas regiões é através de uma estrada que passa pelo território da região de Transnistria. E, obviamente, esta região é controlada pela Rússia. Vamos agora passar à situação que nós temos no terreno e analisar os avanços que tivemos nas últimas 24 horas e vamos começar pela direção de Zaporizhia. E daqui temos as atualizações de que a Rússia prossegue com os seus avanços em direção à vila de Primorsky. Tivemos estes relatos não só por parte de fontes neutras, como por parte de fontes pró-ucranianas, como a Deep State. E, por exemplo, esta fonte ajustou mais alguns territórios a favor das forças armadas da Rússia. Além disso, a zona cinzenta encontra-se expandida até aqui ao norte, o que significa que grupos de sabotagem e de reconhecimento por parte do exército russo já estão a atuar nesta direção. E aqui, o objetivo principal dos russos é conquistar todos os terrenos que se situam a sul da última linha defensiva ucraniana nesta região. Esta linha situa-se exatamente aqui, passa pelas vilas de Malokateriniivka, Grigorievka e depois prossegue mais para leste. E a verdade é que os ucranianos vão conseguir parar ou pelo menos atrasar os avanços por parte da Rússia ao longo desta linha e por isso os russos para já vão estar focados em conquistar todos os terrenos a sul desta linha de forma a desenvolver uma ofensiva grande já em direção à própria cidade de Orikhiv. Vamos continuar em direção à cidade de Guliáipolha e daqui também tivemos mais alguns ajustes no mapa, com base em relatos de fontes neutras que mostram avanços por parte do exército da Rússia. Por exemplo, durante o dia de ontem a situação no mapa era esta e hoje a zona cinzenta foi expandida porque ainda não tivemos nenhuma imagem ou vídeo que comprovasse que os russos de facto conquistaram aquela área. Além disso, ataques à logística ucraniana prosseguem nesta direção. Tivemos aqui vários vídeos de ataques com drones às posições, veículos ucranianos, como podemos ver neste vídeo. E vamos avançar mais para norte. Para já da vila de Ternovat não temos nada de novo, mas sabemos que os russos prosseguem com uma operação de ofensiva em direção a esta vila e os ucranianos estão a enviar cada vez mais e mais reservas para esta direção e por isso batalhas bastante fortes, ferozes e sangrentas estão a ocorrer neste momento. Continuando, vamos em direção às cidades de Pokrovsk e de Mirnograd, porque daqui também tivemos mais algo interessante. Por exemplo, a fonte pró-ucraniana Deep State expandiu a zona controlada pelo exército russo, aqui ao norte da cidade de Pokrovsk. Mesmo assim, ainda não conseguiu admitir que os russos de facto conquistaram totalmente a cidade de Mirnograd. Mas a verdade é que nós recebemos um vídeo por parte dos russos desta cidade a mostrar como alguns dos seus soldados
alguns até vestidos de Pai Natal, estavam a erguer a bandeira russa no centro desta cidade. E por isso vemos aqui uma diferença grande entre aquilo que mostram as imagens por parte da Rússia e aquilo que referem as fontes pró-ucranianas. Contudo, esta fonte, a Deep State, refere uma grande zona cinzenta, o que não faz muito sentido e que parcialmente confirma a conquista total das cidades de Pokrovsk e de Mirnograd por parte dos russos. Vamos continuar. Daqui da direção de Konstantinivka fizemos um pequeno ajuste no mapa a favor das forças russas, com base num vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar ataques que eles efetuaram às posições e soldados da Rússia. E algumas destas imagens foram geolocalizadas exatamente naquele ponto do mapa. Com base nisto, temos a certeza que os russos já controlam toda esta área. Já as fontes ucranianas ligadas ao exército ucraniano referem que os russos intensificaram os seus ataques com drones do tipo FPV, o que significa que uma grande ofensiva está a ser preparada pelos mesmos já nos próximos dias e por isso vamos ficar atentos a esta região. Da direção de Sivers não tivemos nada de especial, mas da direção de Liman tivemos algumas fontes a referir avanços por parte dos russos em direção à vila de Sosnova. O grande objetivo dos russos aqui é conquistar toda esta floresta de forma a conseguirem concentrar forças para depois iniciar uma ofensiva em direção à própria cidade de Sloviansk, que é um dos grandes objetivos dos russos para este ano de 2026. Vamos agora em direção à cidade de Kupiansk, porque daqui também tivemos mais algumas atualizações no mapa. As fontes neutras referem avanços por parte dos ucranianos a norte da vila de Kucherivka, para já sem confirmação visual para isso. Mas a verdade é que soldados russos foram vistos a atuar neste ponto do mapa. Se vocês se lembram, ainda durante o dia de ontem mostrei-vos um vídeo no qual um grupo de militares russos estava a atuar exatamente naquele ponto do mapa. E na verdade ninguém soube como é que os russos conseguiram efetuar todo este progresso. Porque se nós calcularmos a distância do ponto conhecido das posições russas até ao local onde eles estavam a atuar, temos uma distância de aproximadamente 4 km, que é uma distância bastante grande. E na verdade, algumas fontes já analisaram esta situação e referiram que foi uma operação realizada pelos russos através de tubos subterrâneos. Vamos avançar mais para norte, em direção a Kharkiv. Daqui da cidade de Vovchansk não tivemos nada de novo, apenas algumas fontes a referir uns pequenos avanços no mapa por parte dos russos a leste desta cidade, para já sem confirmação visual para isso, mas algo importante está-nos a vir da região de Sumy. Aqui não só tivemos avanços russos relatados por várias fontes a sul da vila de Oleksivka. Estes avanços não só foram confirmados pelas fontes neutras, como também pelas fontes pró-ucranianas e, por exemplo, os russos já deslocaram o seu foco de ataque com drones do tipo FPV mais para sul em direção à vila de Pisarivka. E é precisamente nestas vilas que se situa a próxima linha defensiva dos ucranianos. E muito provavelmente o objetivo dos russos é de facto chegar a esta linha nos próximos meses. Mas na verdade também tivemos outras atualizações e, por exemplo, desta área do mapa tivemos uma fonte neutra a referir mais operações por parte dos russos. E por isso nós estamos a ver que estas infiltrações pontuais em vários pontos da fronteira da Rússia com a Ucrânia estão a ocorrer. Mas para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. Eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.